Olá pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico, canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 27 de abril de 2022, uma quarta-feira, exatamente às 20 horas e 15 minutos, que logo mais às 21h30, nós teremos mais um jogo decisivo do Vasco contra a Ponte Preta em São Januário. Jogo decisivo por quê? Porque todos os jogos são decisivos. São 38 partidas, são 38 decisões. E principalmente para nós, os vascaínos, né? Ou seja, para o Vasco, que ainda não venceu uma partida. Só tem 3 pontos, porque nós empatamos 3 partidas. Eu mesmo no caso, eu acredito que todos os torcedores do Vasco acreditavam naquela vitória lá na sexta-feira próxima passada contra a Chapecoense, mas o jogo foi atípico. Não era para ter tido nenhum jogo, porque o campo não tinha condições de jogo. Estava alagado, então eu não considero aquilo como um jogo normal. Então, aquela partida, ou seja, aquela vitória que nós não conseguimos naquele jogo contra a Chapecoense, eu acredito que hoje a gente vai conseguir essa vitória, porque nós estamos precisando. Nós estamos precisando por quê? Para que a gente possa pontuar, para que a gente possa somar ponto e encostar nos que estão lá em cima, como é o caso do Bahia, que já está com 10 pontos, né? E a gente precisa encostar. Não porque por conta dessa pressão. Não é por conta dessa pressão. Se o Vasco ganhar, essa pressão vai acabar, tanto da mídia como dos torcedores do Vasco. Mas o meu jeito de pensar, na minha forma de analisar, poxa, 3 partidas só. Nós temos 38 jogos, se não me engano, dá 114 pontos. Desses 114 pontos nós podemos descartar 44, ainda ficamos com 70. O campeão da segunda divisão normalmente fica nessa faixa de 67 a 70 pontos. Eu não sei por que essa agonia da torcida do Vasco, da mídia, querendo demitir, ou seja, querendo que o Zé Ricardo seja demitido. Aí me volta a passar um filme na cabeça, o ano passado, porque houve uma oscilaçãozinha do Marcelo Cabo. Que foi que aconteceu? A mídia começou a pressionar, a torcida começou a pressionar, demitiram o cara. Que foi que aconteceu? O Vasco foi para algum lugar? Não foi para lugar nenhum. Não saiu da segunda divisão. Por quê? Todos os treinadores chegavam e não conseguiam botar aquele time para jogar, porque praticamente todos os jogadores ali foram escolhidos por Marcelo Cabo. Ele é quem conhecia os jogadores, quem conhecia a característica de cada um. E os que chegaram não fez com que o time jogasse. Então não fomos para lugar nenhum. Continuamos na segunda divisão. Eu estou pensando que se demitir o Zé Ricardo por conta disso, no início do campeonato, as peças que foram contratadas por Vasco ainda nem estrearam todos os jogadores. Ainda temos aí jogadores que não estrearam, como é o caso do Carlos Palacios, né, que veio do Internacional. Eu creio que hoje ele possa estrear, não sei se vai entrar jogando, mas eu creio que ele já está. Hoje ele deve estar no banco, se não começar jogando, mas vai estar no banco, hoje deve estrear. Nós temos aí o zagueiro, né, o Danilo Bosa, que ainda não estreou. Eu creio que ele vai estrear logo, porque nós temos carência na zaga. Nós só temos os 2 zagueiros titulares e os meninos da base. Então, é uma carência. Eu acredito até que o Vasco ainda deva, na janela, quando abrir em julho, deva contratar um outro zagueiro, porque só tem 2 e esse menino que chegou. E os outros 2 meninos são da base, apesar de que um dia desse um deles entrou bem, graças a Deus, mas como eu já falei em outros vídeos, nós precisamos de pessoas experientes, nós precisamos de jogadores experientes, já acostumados com a Série B, e os meninos estão verdes ainda. Então nós precisamos de mais zagueiros. Enfim, então nem estrearam todos os jogadores que foram contratados, a torcida está nessa agonia junto com a mídia querendo demitir o cara. O meu medo é esse, que o cara é um bom treinador, de repente o cara saia e ninguém consiga dar jeito nesse time, a gente continue na segunda divisão, ou até mesmo caia para a Série C, para a terceira divisão. Essa é a minha preocupação.
Então vamos deixar o cara trabalhar. Uma vitória hoje alivia a pressão, psicológica dos jogadores, alivia a pressão em cima do treinador. E aí a gente vai dar sequência, né, às vitórias. O time do Vasco é bom, como eu falei. São 114 pontos para disputar, nós só perdemos 6, nós temos 44 pontos ainda para jogar no lixo, ainda ficar com 70 caso a gente consiga 70 pontos, e vamos ser campeão, e o segundo colocado deve chegar a 65, 66, 67 no máximo. Enfim, por que essa agonia? Vamos deixar os jogadores estrearem, vamos deixar o Zé Ricardo colocar as peças no lugar, e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Caso ele não consiga colocar as peças que chegaram no devido lugar e fazer com que o time jogue, aí é uma outra história. Caso contrário, gente, vamos ter calma. Uma vitória hoje contra a Ponte Preta anima tudo, renova ânimo, muda tudo, muda toda a história. Então vamos deixar o cara trabalhar. No próximo bloco a gente conversa mais sobre essa vitória, o quanto é importante para o Vasco. Aguarde. Segundo bloco começando agora, e eu quero dizer que essa vitória hoje com certeza muda tudo, né? Muda o astral dos jogadores, muda a pressão, o treinador vai começar a trabalhar mais tranquilo, enfim, nós vamos subindo de patamar, né? Como dizia lá o Bruno Henrique, vamos subindo de patamar e aí vamos caminhando lá no primeiro lugar e cada dia mais, né? Nos distanciando dos outros. É isso que eu acredito. Eu acredito então que o Vasco hoje vai entrar para o jogo de hoje com Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita Gabriel Dias, na zaga Quinteiro e Anderson Conceição, na lateral esquerda Edmar ou Riquelme. É perigoso eles querer hoje colocar o Riquelme, né, que é mais rápido para poder de alguma forma ali nos surpreender. Então, Edmar ou Riquelme, primeiro volante Yuri Lara, segundo volante Zé Gabriel, Nenê no meio de campo. E aí a gente tem no ataque opções como o Eric pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Porque contra a Chapecoense houve uma inversão. O Eric entrou, mas foi pelo lado esquerdo. Mas ele joga melhor do lado direito. Então o Eric pelo lado direito, Raniel centralizado, né, de centroavante, e o Figueiredo pelo lado esquerdo. Sendo que se entrar com essa formação que eu estou falando, o Figueiredo também ele joga como terceiro atacante, mas também joga como quarto jogador de meio de campo. Eu já expliquei isso para vocês, né? Que ele jogou contra o Flamengo mesmo, que ele entrou de titular, ele fazia essa função, ou seja, essa dupla função. Ele jogava de atacante quando o Vasco estava com a bola, e quando o Vasco perdia a bola, ele voltava para o meio de campo para recompor. O meio de campo se transformava num quarto jogador de meio de campo. Então eu acredito que a formação do Vasco hoje é essa, para a gente ganhar esse jogo, aliviar tudo e a gente poder respirar, treinador poder trabalhar tranquilo, jogadores também ganharem confiança, tirar o peso da cabeça que o psicológico está aí, né, por conta da pressão da mídia, como eu já falei, e também dos torcedores. Eu fico preocupado. A minha maior preocupação é porque tem muitos torcedores e muitos que estão aí no YouTuber que não entendem de futebol. Os caras agem mais com a paixão do que com a razão, porque muitas das vezes eu vejo alguns comentários de alguns, me perdoem meus amigos, que parece que não entendem de futebol. Não é momento de estar pressionando o treinador não. Será que vocês não perceberam que esse time lá no Campeonato Carioca não ganhou nenhum clássico? Como é que vocês queriam que o time estivesse bem na Série B? Não tem como. Só vai engrenar depois que estrear todos os jogadores que foram contratados. Porque se fosse para ganhar a Série B ou para subir para a segunda divisão, aliás, subir da segunda divisão para a primeira divisão com esse time, não teria necessário contratar ninguém. Não havia necessidade de contratar ninguém. Então, se contratou, esperem que os caras joguem. Esperem que o treinador coloque as peças para jogar no seu devido lugar. Caso o cara não coloque os caras para jogar, cada um na sua devida posição, e esses caras não rendam, aí sim a gente precisa trocar o treinador. Mas até então, rapaz, para que essa pressão? Isso não ajuda em nada, faz atrapalhar.
Aí o cara fica naquela pressão psicológica, o cara não consegue nem trabalhar direito. Quem é que consegue trabalhar com essa pressão em cima? São poucos que conseguem trabalhar com essa pressão exercida em cima do cara do jeito que está sendo com o Zé Ricardo. O cara não estreou, não teve tempo ainda de estrear os jogadores que foi contratado e fica nessa coisa aí, pelo amor de Jesus, eu estou preocupado com isso. Como eu já falei no primeiro bloco, isso pode causar um dano pior para o Vasco, como aconteceu o ano passado. Será que esses caras não conseguem pensar nisso? Não conseguem lembrar que o ano passado eles fizeram isso e acabaram prejudicando o Vasco? Será que vocês, youtubers, não lembram? Vocês que pressionaram tanto para tirar o Marcelo Cabo? Vocês não viram o que aconteceu? Vocês deveriam assumir a culpa agora. Vocês estão assumindo? Ninguém assume, né? Tá sempre alguém procurando alguém para botar a culpa, né? Um bode expiatório. E o coitado do treinador sempre é o bode expiatório no Brasil, não tem jeito. Um treinador na Europa fica 10, 15, muitas das vezes até 20 anos treinando um clube. E aqui no Brasil o cara começa com 4 meses, ainda nem começou o trabalho direito, já fica essa pressão. Isso é Brasil, pelo amor de Jesus. Vocês deveriam assumir, né? O que vocês fizeram no ano passado. Pressionaram tanto o Marcelo Cabo, juntamente com alguns torcedores que não entendem nada de futebol, que agem só com o coração, não conseguem agir com a razão, derrubaram o cara e aconteceu o que aconteceu. Enfim, é um desabafo mesmo, porque alguém deveria assumir a culpa. E quem deveria assumir a culpa? Esses torcedores que não entendem de futebol e esses youtubers que também fazem vídeo e não entendem de futebol. É esses quem deveria assumir a culpa. O que aconteceu com o Vasco? O Vasco ainda está na segunda divisão. Desculpem o desabafo, mas é preciso falar. Valeu, meus queridos. Quero agradecer vocês por estar me acompanhando. Continue acompanhando. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E eu quero dizer que aquela promoção, ela melhorou. Agora, em vez de uma camisa oficial do seu clube, nós vamos sortear 3, quando nós tivermos 1000 inscritos no canal. Uhul! Eu quero agradecer vocês, pedir para vocês se inscreverem e compartilharem o vídeo e continuem me ajudando. Um abraço, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau e um bom jogo. Lembrando que logo depois do jogo nós estaremos gravando o pós-jogo. Abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.